todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Um domingo abençoado a todos vocês. As notícias estão bombando no mundo da política. Ministros do STF estão furiosos com mais uma decisão diretamente de uma senadora da República. E eu quero trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês e também aliada de Lula, Eliane Cantanhede, da Rede Globo, que sempre defende o governo Lula, destroçou com o petista. O que será que aconteceu para ela fazer isso ao vivo? Já também tudo sobre isso, entre outras notícias que estão bombando. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E já vamos começar com a cereja do bolo. O que será que tem acontecido que tem deixado os ministros do STF tão furiosos? Olhem esta notícia. Ministros do STF reagem à fala de Flávio sobre afastar Moraes. Para os ministros, a renovação do Senado pode não ser como a direita espera. Após o senador Flávio Bolsonaro dizer que acredita que em 2027 o Senado terá votos suficientes para aprovar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF, os magistrados reagiram. Olha o que disse Flávio Dino. Que a Constituição, no artigo 2º, exige independência dos poderes e harmonia. Então, uma lógica, eventualmente, de retaliação, de dissenso, de conflito, não é compatível com os interesses do Brasil e com a nossa Constituição. Preciso ter ponderação, calma, em relação ao Supremo. O presidente Barroso deixou claro nossa compreensão de que o Congresso pode legislar do jeito que entender que deve fazer, mas não há dúvida que, na interpretação da Constituição, o Supremo vai dizer se, eventualmente, essas novas regras forem aprovadas, se elas são constitucionais ou não. Evandro, lembrando também que em outras decisões, porque o ministro Flávio Dino ele é relator de diversas ações aí questionando a execução de emendas parlamentares, né? Então, essa é só uma delas, das emendas de comissão. Em outras ações, ele determinou a suspensão de outras emendas individuais, como, por exemplo, as emendas PIX, justamente aí por falta de transparência. É com você. Bom, vocês podem ver, eles estão totalmente incomodados. Pode-se dizer que eles estão com muito medo. Mas a senadora Damares acabou de trazer um novo projeto de lei que com certeza vai deixar eles ainda mais apavorados. Olha o que disse a senadora Damares. Eu quero deixar um recadinho para vocês. Vocês que estão sentindo o peso da idade, assim como eu, já passou dos 40 e começou a sentir dores nas articulações, artrite ou artrose, entre outras dores no corpo, eu quero dar uma solução para vocês de algo totalmente natural que eu estou tomando e está dando resultado para mim. Se você quer saber um pouco mais sobre o produto, clique aqui no WhatsApp. Urgente, senadora Damares anuncia que irá apresentar um projeto para que seja criada uma comissão de ética dentro do STF, para que puna os ministros. Vamos entender? Então, senadora, mas isso não seria papel do próprio Supremo discutir se alguns ministros estão ou não cumprindo adequadamente as suas funções? Porque esse que é o ponto que eu acho que eu queria pegar. É papel do Congresso interferir no funcionamento do Supremo? Isso não fere um princípio basilar da Constituição, que é a independência entre os poderes? Caberia um ministro do Supremo dizer como o Congresso ou como determinado congressista deve ou não atuar naquilo que é prerrogativa do Congresso? Dizer como um congressista deve ou não votar sobre qualquer matéria que está em discussão no Congresso? Não é qualquer matéria e também não é qualquer conduta que o Senado vai avaliar de um ministro. É quando o ministro incorre em crime de responsabilidade, tá? Então, não são todas as condutas de um ministro que o Senado tem a prerrogativa de analisar. É só quando existe o crime de responsabilidade. Mas pensando exatamente no que você está falando, Yuri, uma das propostas da Constituição que eu apresento é exatamente isto, que dentro da Suprema Corte eu trago uma proposta para a Constituição que dentro da Suprema Corte tenha uma espécie de comissão de ética, em que condutas que não sejam crime de responsabilidade, seja por eles investigadas, por eles punidas ou por eles absolvidas. Por exemplo, o perder o mané.
Vamos acabar com o bolsonarismo. O ativismo em movimentos sociais que eles vão fazer discurso político. Essa é uma conduta que não é passível de um impeachment, porque não é um crime de responsabilidade. Mas essa é uma conduta que precisava ser disciplinada. Então, a minha proposta, uma das 3 propostas que eu apresento é que, já que eles não se submetem a nenhuma disciplina do CNJ, que entre eles tenha um código de conduta e de ética por meio de uma comissão para que eles possam ser disciplinados. E, inclusive, eu trago na proposta, Yuri, ela é inovadora, ela é assustadora realmente, que qualquer autoridade poderá fazer a reclamação a este conselho, essa comissão de ética, ou qualquer cidadão brasileiro. Então, eu acho que a gente traria para suas excelências a convicção de que eles são seres humanos passivos de erros e passivos de punição também, e passivos de disciplina. Eles não são semideuses. Hoje, eles se sentem semideuses, sim. E a gente vai precisar. Eu sou regulado o tempo todo, meu ato é regulado o tempo todo. Por que dos ministros não? Então, isso traria, sabe o quê? Essa formação dessa comissão destensionaria aqui com tanto pedido de impeachment no Senado. Nós temos pedidos de impeachment no Senado, são vários, você sabe disso, que não são condutas de crime de responsabilidade. Então, isso evitaria mais tensão, eles estariam se autorregulando e eu acho que isso traria muita firmeza e traria muita segurança jurídica para o país. Realmente, essa proposta de Damares, na minha opinião, na minha humilde opinião, é uma das melhores que eu já ouvi. Já pensou? A gente, pessoas comuns, entre eles, né, que se sentem acima de todos e de tudo, poder falar o que a gente acha que é ético deles ou não, como ela disse aqui, seria algo bem interessante para os ministros do STF e com certeza vai deixar eles ainda mais furiosos. Eles têm que entender que eles não estão acima de tudo. Acima de tudo é só Deus. E falando em Deus acima de tudo, vocês não vão acreditar no que este deputado do PSOL acabou de falar. Gente, eu preparei esse vídeo para vocês e vai deixar vocês de queixo caído, porque eu fiquei. Olhem isso. Urgente, deputado Henrique Vieira diz que quem fala Deus acima de tudo, aspas, é fascista. É isso mesmo. Deus acima de tudo é uma expressão fascista. Deus acima de tudo é uma expressão fascista. Por quê? Porque, na verdade, não é Deus. É a projeção de Deus, do Bolsonaro. Ele usa a sua projeção de Deus para impor à sociedade uma determinada moral. Isso esconde sede de poder e arrogância. Deus é Deus. Teologia não é o estudo de Deus, é o estudo da nossa narrativa sobre Deus. Por isso que é fascista. Porque é pegar uma narrativa sobre Deus, achar que ela é única, verdadeira e totalizante e buscar mecanismos de imposição e força para que toda a sociedade se adeque a isso. Então isso tem um dispositivo de vontade de domínio. Deus acima de tudo é uma formulação, do ponto de vista político, perigosa, violenta e fascista. E eu diria que antibíblica. Se eu for discutir teologicamente, o Deus que aparece na Bíblia está muito menos acima e muito mais no meio do povão. Deus acima de tudo é uma expressão fascista. Deus acima de tudo é uma expressão fascista, somente vindo desses pissolistas e esquerdistas que querem acabar mesmo com a família. É por isso que temos que nos unir, povo conservador, porque juntos seremos muito mais fortes. E falando em união do povo conservador, é ou não é surreal o que disse esse deputado do PSOL? Só mostra que eles estão totalmente contra as pautas conservadoras, Deus, pátria, família. A gente já percebeu, né? Principalmente liberdade de expressão. É por isso que eles estão tão revoltados. Agora, olhem mais essa notícia. E logo depois, Eliane Cantanhede destroçando Lula. PF vai investigar contaminação com pacientes por HIV após o transplante. Segundo o Ministério da Justiça, a corporação foi acionada porque os casos envolvem o SUS e o Sistema Nacional de Transplante. Não sei se vocês viram essa notícia, que teve uma clínica que os exames de HIV que foi feito em pessoas que elas foram transplantadas deram negativo segundo a clínica
e, na verdade, essas pessoas foram infectadas com o vírus do HIV. Isso está dando grande repercussão, porque, na verdade, isso é uma notícia de utilidade pública. É uma coisa muito séria, o povo precisa realmente saber. Segundo Eliane Cantanhede, isso foi um erro muito grave do governo, o governo do Rio de Janeiro. E olhem ela destroçando o governo do Rio de Janeiro e também Luiz Inácio. Assistam. Escândalo que mexe com a vida de pessoas que estão exatamente lutando pela vida. Você imagina uma pessoa que espera, às vezes, anos, né, para ter um transplante, para tentar ganhar uma sobrevida, uma outra vida melhor durante mais tempo, etc. E aí vai fazer um transplante e pega AIDS, né? Primeiro, são 6 até agora. Não se sabe ainda se há outros contaminados. Segundo, a pessoa que tem a AIDS, ela pode transmitir para outras pessoas. Ou seja, esse escândalo ainda pode aumentar. Agora, cá para nós, a história é inacreditável. Você está falando de vida das pessoas, de transplante de órgãos, ou seja, a pessoa que morreu, a família toda doando aquele órgão, a outra pessoa que está doente, que vai receber, e aí o governo faz um contrato que é quase um contrato de boca, né? Vai lá e diz, olha, você aí lá do não sei aonde, tem um laboratóriozinho ali com um andar e meio, pode fazer, sabe? Aí depois, quando começa a ficar complicado, tá, então vamos formalizar o contrato. Aí formaliza sem licitação. Né? Hoje eu estava lendo na imprensa, né, que, primeiro, os sócios já tinham sido investigados exatamente por exames fraudulentos. Segundo, tem a história de uma empregada doméstica que há 14 anos atrás ela foi fazer um transplante e também pegou AIDS. Ou seja, como é que uma empresa dessas vai fazer um trabalho desta responsabilidade, com esse grau de responsabilidade que envolve a vida e ganha essa fortuna toda? Aquele gráfico do aumento dos valores, como é que alguma coisa vai se multiplicando com uma velocidade, uma intensidade daquelas, né? O número de pacientes aumentou, os insumos para fazer os exames aumentaram tanto, como é que se explica isso? E aí você vai ver, né? Um é primo do secretário de saúde, o outro é casado com a tia do secretário de saúde, que usa tudo isso, vira deputado federal pelo PP e vai para a Câmara dos Deputados, sei lá fazer o quê. Mas, enfim, essa história é uma história do Rio de Janeiro, é uma história do Brasil e mostra o seguinte, aquela ideia de que o serviço público é excessivamente rigoroso, excessivamente burocratizado, funciona para uns. Porque quando você quer cometer crime, olha, não tem nada de muita burocracia, não tem nada de muito rigor, não tem nada de nada. Vai que vai e quem sofre é a população, né, Marcelo? Gente, eu não gosto da Globo, tá? Mas tenho que concordar com ela. Isto era momento do Lula estar pedindo perdão, fazendo alguma coisa. Tem a ver com o governo, tem a ver com o Ministério da Saúde, tem a ver com o governo do Rio de Janeiro. Quantas pessoas estão sendo prejudicadas, mas ninguém está nem aí. O que envolve é isso aqui. Bom, este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. E também quero fazer um convite muito especial para vocês nesse domingo. Se vocês são de direita, apoiador do Bolsonaro e não são inscritos ainda nesse canal, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família de direita você também. Também não deixem de opinar aqui, a sua opinião é muito importante para mim. Muito obrigada a todos, um ótimo domingo a todos vocês, até nosso próximo vídeo.